A gente vai conversar agora com a advogada, especialista em direito do trabalho e membro da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, Catarina Dias. Bom dia, doutora Catarina. Bom dia, Silvana. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bom? Tudo em paz. Doutora Catarina, vou começar perguntando para a senhora o seguinte: o que foi acordado dentro da vigência desse benefício emergencial continua vigendo, continua valendo ou não? Bom, o estado de calamidade pública, conforme o decreto do governo federal, termina dia 31 de dezembro, na quinta-feira. Então, tudo que foi acordado em relação à suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional da jornada e do salário se encerra no dia 31. E, a partir daí, tem 2 dias corridos para a empresa, os empregadores, no caso, retomarem o salário normal e a jornada contratual normal dos empregados. A gente ficou muito em dúvida, doutora Catarina, exatamente por causa da vigência desse estado de calamidade pública, né? Porque muita gente, inclusive nós aqui da redação, acabou interpretando como se fosse a vigência da pandemia, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente. Alguns estados, na verdade, estabeleceram a continuidade da calamidade pública, mas isso tem efeitos, na verdade, em relação à saúde e à segurança. Porque, para efeitos trabalhistas, inclusive, quem tem a competência para legislar é a União, é o governo federal. E até agora não houve nenhuma sinalização no sentido de prorrogação desse estado de calamidade pública. Uhum. Na prática, doutora, caso a empresa... Porque a medida tem que ser tomada pela empresa, né? Caso eu esteja aí com a minha jornada e o meu salário reduzidos e 2 dias depois a empresa, depois do dia 31, a empresa não me chame, não diga, olha, sua jornada voltou ao normal porque acabou a vigência daquele benefício. Que tipo de atitude o funcionário deve tomar? Na verdade, o funcionário ele deve entrar em contato com a empresa, já ciente dessa situação. Na verdade, o que também acontece é que esses funcionários eles vão ter, com o fim desse estado de calamidade e o fim dos contratos, eles vão ter um período de garantia provisória no emprego. Tem um período equivalente ao que eles tiveram de duração dessas medidas. Por exemplo, se o empregado teve uma suspensão contratual de 60 dias, a partir do momento em que ele retornar, ele vai ter essa garantia de emprego por mais 60 dias. Ou seja, ele não vai poder ser dispensado sem justa causa. E o que pode levar um empregador a dispensar um funcionário por justa causa, doutora? Por justa causa, você tem muitas, na verdade, hipóteses legais que estão elencadas na CLT. Basicamente, no artigo 482. A senhora não precisa dizer todas, não, mas só para a gente ter uma ideia, assim, né? Por exemplo, atos de indisciplina ou de insubordinação, desídia no desempenho das funções, atos de improbidade, incontinência de conduta, embriaguez habitual, são várias hipóteses elencadas no artigo 482 do CLT que podem resultar numa dispensa sem justa causa ou previamente, a depender da lesão e da gravidade, na aplicação de medidas como, por exemplo, advertências, suspensões, que podem culminar, caso haja reincidência ou em virtude da gravidade da falta, uma dispensa por justa causa. E nesse caso, ocorrendo a dispensa por justa causa, o empregado que foi submetido a uma suspensão de contrato ou uma redução proporcional, ele não vai ter a garantia provisória de emprego. A justa causa pode ser aplicada. Doutora Cris Cambuí, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Algumas pessoas relataram que receberam o valor do 13º esse ano reduzido. Esse valor do 13º que foi pago, ele é calculado em cima também, por exemplo, as pessoas que tiveram redução de salário de fato, né? Esse 13º foi calculado em cima também dessa redução, desse valor? Sim. Quem teve redução proporcional de jornada e salário deve ter recebido ou deveria ter recebido o 13º no valor integral. Porque a redução proporcional, ela, pela lei, na prática, ela não acarreta em não prestação de serviço. O empregado apenas
prestava o serviço numa jornada reduzida. Então, nesse caso, o 13º deveria ser calculado normalmente. Mas para quem teve a suspensão do contrato de trabalho, em que não houve a prestação de serviço e houve o pagamento do benefício, o período da suspensão ele não é computado para pagamento do 13º. Por exemplo, uma pessoa que teve 60 dias de suspensão contratual, esses 2 meses durante o ano de 2020 não serão computados no cálculo do 13º, o que acarreta, sim, num recebimento menor. Então, o empregado ele precisa ficar atento, ele conferir qual foi a medida que ele teve e qual foi o valor recebido, porque o 13º, inclusive, ele é calculado na fração de 1/12 sobre o valor do salário que deveria ser pago em dezembro desse ano. Um ouvinte aqui, o Hilton de Amargosa, ele disse que não conseguiu entender, ouvir direito o que pode justificar uma justa causa. E ele pediu aqui se ela pudesse repetir, que ele não conseguiu acompanhar, que ele disse que estava baixo o volume. Tranquilo, vamos falar. O artigo 482 da CLT tipifica situações que podem constituir justa causa para rescisão do contrato de trabalho. São várias hipóteses e eu vou citar algumas delas. Por exemplo, desídia no desempenho das funções. Desídia é uma situação de desleixo, de não cuidado do empregado no desempenho das funções. Por exemplo, indisciplina ou insubordinação. Um superior hierárquico na empresa fala alguma ordem para o empregado que ele precisa cumprir, alguma situação, aquele empregado não cumpre aquela ordem. Então, aquilo ali pode acarretar, depender da gravidade, numa justa causa. Outras situações também, embriaguez habitual no serviço. Hoje já tem, inclusive, decisões que não é uma embriaguez, que embriaguez também pode ser uma doença crônica, que ela deve ser prioritariamente tratada, inclusive com o auxílio da empresa. Mas uma embriaguez grave, ela pode resultar numa justa causa. O abandono de emprego também é uma situação que pode ensejar justa causa. Então, são várias tipificações legais que o empregador também ele precisa ter uma prova suficiente daquilo, ou ele pode, a depender da gravidade da falta e da situação, aplicar outras punições ao empregado previamente, como uma advertência, pode ser por escrito, uma suspensão do contrato por alguns dias. Então, tudo depende basicamente da falta cometida. Doutora Catarina Dias, uma outra questão com relação a esse período do bem, né, que termina agora dia 31 de dezembro. Esse período é válido para aposentadoria? Quem teve o contrato suspenso, por exemplo? Quem teve aposentado, que recebem benefício de prestação continuada, pela Lei 14.020, eles poderiam ter tido a redução da jornada ou a suspensão contratual. Mas existem requisitos, na verdade, eles não recebem, eles não têm direito a receber o bem pela lei, eles não receberiam. E nesse caso, a empresa, por exemplo, que aplicasse, vamos dizer, uma redução de 50% da jornada, a empresa tinha que pagar não só a metade do salário dele, como a empresa teria de atuar como se fosse o governo e pagar para esse empregado aposentado o valor equivalente ao valor que ele receberia do governo. Por exemplo, vamos dizer que o empregado tem um salário de R$ 1.500. Vou dar um exemplo aqui básico. A empresa, caso resolva reduzir a jornada dele em 50%, além de pagar metade do salário desse aposentado, R$ 750, ele teria de pagar à empresa a título de ajuda, de complementação, um valor que seria pago pelo governo. E que nesse caso, por exemplo, vamos dizer, seria R$ 600. Então, esse funcionário aposentado, ele não receberia o bem, mas ele receberia da empresa valores que seriam equivalentes ao valor do salário e ao valor do benefício. Tá certo, a gente conversou aqui com Catarina Dias, ela que é advogada, especialista em direito do trabalho e também membro da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas.